Tranquilidade, rapaziada. Hoje nós vamos estudar um dos meus conteúdos favoritos: contração do músculo esquelético. E bom, cerca de 40% do corpo é composto por músculo esquelético e outros 10% é composto por músculo liso e cardíaco. Se nós analisarmos pelo ponto de vista da anatomia fisiológica do músculo esquelético, percebemos que os músculos são compostos por numerosas fibras musculares e cada fibra é inervada por apenas uma terminação nervosa. O sarcolema é o nome específico dado à membrana plasmática das células musculares, também chamada de fibras musculares ou miocitos. Embora funcione como uma membrana de qualquer outra célula, o sarcolema possui características e adaptações únicas para suportar a exigência da contração muscular. Cada fibra muscular contém centenas de milhares de miofibrilhas que, por sua vez, são compostas por filamentos de actina e miosina. Para ninguém ficar confuso, vamos relembrar da ordem do maior para o menor. Músculos são formados por fascículos musculares, que por sua vez serão formados por fibras musculares, beleza? As fibras musculares serão formadas por miofibrilhas, e estas miofibrilhas serão formadas pelos sarcômeros. Os sarcômeros são a unidade funcional anatômica fundamental da contração muscular e estão formados por filamentos grossos e filamentos finos que estarão interdigitados. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar agora. Como uma dica, peguem um caderno, uma folha, anotem o que eu vou dizer e logo em seguida acompanhem a explicação junto com a anotação que vocês fizeram. O sarcômero, ele vai estar formado pela faixa 1 isotrópica à luz polarizada. É a parte feita apenas de actina, que no caso são os filamentos finos. Na contração, ela diminui de tamanho porque a actina é puxada para o centro. A faixa A será anisotrópica à luz polarizada, a região onde está a miosina, que serão os filamentos grossos. Na contração, ela não muda, o tamanho da miosina é sempre o mesmo. Lembrando que eu tô falando para vocês anotarem o que eu tô dizendo, para vocês depois acompanharem a explicação, porque não tem como vocês entenderem o que eu tô dizendo sem acompanharem uma imagem. Anatomia e fisiologia andam juntas e sem uma referência por imagem, vocês não vão entender nada. Os sarcômeros também são formados por pontes cruzadas e o disco Z, composto de proteínas filamentosas cruzando transversalmente as miofibrilhas, e de uma miofibrilha a outra, conectando-as desta forma por toda a fibra muscular. Bom, aqui nós temos nossa miofibrilha, e esse será o nosso sarcômero. O segmento de miofibrilha situado entre dois discos Z sucessivos é referido como sarcômero. Esse é o disco Z. Ele sustenta toda a estrutura, a miosina, a actina e a titina. Os filamentos flexíveis da titina mantêm o posicionamento lado a lado dos filamentos de actina e miosina. Eu não sei a forma que você estuda, mas geralmente estrutura eu gosto de desenhar porque me ajuda a fixar melhor. Essa é uma dica que eu dou. Esses espaços entre as miofibrilhas são preenchidos pelo sarcoplasma. E já que temos um sarcoplasma, também teremos um retículo sarcoplasmático. Os tipos de fibras musculares com contração muito rápida apresentam retículos sarcoplasmáticos muito extensos. Agora vamos dar ênfase de fato no mecanismo geral de contração muscular. O potencial de ação, cujo tem vídeo aula aqui no canal, cursam pelo nervo motor até suas terminações nas fibras musculares. Em cada terminação, o nervo secreta pequenas quantidades de substâncias neurotransmissoras, a acetilcolina. A acetilcolina age em área no local da membrana da fibra muscular para abrir múltiplos canais de sódio regulados por acetilcolina. A abertura dos canais regulados pela acetilcolina permite a difusão de grande quantidade de íons de sódio para o lado interno da membrana das fibras musculares. Isso causa despolarização local, que por sua vez produz a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem. Isso desencadeia um potencial de ação na membrana, um potencial de ação que se propaga por toda a fibra muscular. Esse potencial de ação despolariza a membrana muscular e grande parte da eletricidade do potencial de ação flui para o centro da fibra muscular, fazendo com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons de cálcio. Estes íons de cálcio ativam as forças atrativas entre os filamentos de actina e miosina, fazendo com que os deslizem ao longo um do outro,
Esta ação é chamada de processo contrátil. Após fração de segundos, os íons de cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio da membrana. Cara, eu vou dizer, é um processo muito louco, é muito maneiro, mas eu entendo que quando você bate o olho pela primeira vez é meio chato de tentar entender, mas uns 5 minutos relendo, eu juro que você grava e não esquece mais. Agora vamos falar das características moleculares dos filamentos contráteis de miosina. Os filamentos de miosina são compostos por múltiplas moléculas de miosina, e cada molécula de miosina é composta por 6 cadeias polipeptídicas, sendo 2 cadeias pesadas e 4 cadeias leves. Isso daí, gente, é questão de prova, tá? Dá pra cobrar isso de várias formas, de verdadeiro ou falso até questão aberta, tá? As cadeias pesadas se inspiram em dupla hélice formando caudas ou astas. As extremidades livres dessas cadeias se dividem para cada lado como braços, formando ao final, junto com as leves, as cabeças. Cada ponte cruzada é flexível em 2 lugares. Ué, mas como assim flexível em 2 lugares? Quando dizemos que a miosina tem 2 pontos de flexão ou articulação, muitas vezes chamamos de dobradiças. Estamos falando sobre como ela consegue converter energia química em movimento físico. Essa animação que vocês estão vendo não passa nada mais, nada menos do que uma contração muscular. É aqui que acontece um golpe de força, o Power Stroke. É o ponto que permite que a cabeça gire, puxando efetivamente o filamento de actina. Então vamos falar dela. Características moleculares dos filamentos contráteis de actina. Os filamentos de actina são compostos por actina F, tropomiosina e troponina. A troponina é um complexo de 3 subunidades proteicas, troponina I, troponina T e troponina C. Então vamos falar da estrutura da actina F. Eu quero que você imagine um colar de pérolas que foi torcido em uma hélice dupla. Cada pérola individual é a actina G, e quando elas se unem para formar um fio longo, chamamos de actina F. O segredo é que cada pérola tem um ponto de encaixe escondido, que é onde a miosina quer grudar para poder puxar o músculo. No caso, aquele golpe de força que nós vimos na animação. A tropomiosina, ela vai ser como uma corda longa e fina que fica enrolada ao redor das pérolas de actina. Ela fica exatamente em cima dos pontos de encaixe da actina. Enquanto ela estiver lá, a miosina não consegue tocar na actina. Sem convite, não tem festa, nem movimento. A troponina é um complexo de 3 proteínas que controlam a tropomiosina. Pense num esquadrão de elite. A troponina I, ela é inibidora, ela tem ranço da miosina, ajuda a manter o bloqueio firme sobre a actina. A troponina T é a conectora, é o T de tropomiosina, ela amarra todo o complexo da troponina à corda de tropomiosina. E a troponina C, ela é a caçadora de cálcio, é a peça-chave, ela tem uma paixão louca por íons de cálcio. Então, juntando tudo que nós aprendemos até aqui, vamos lá. O músculo está relaxado. A tropomiosina está cobrindo tudo e as troponinas estão vigiando. O sinal elétrico chega e o cálcio invade a célula. O cálcio, ele corre direto para a troponina C. Quando a troponina C abraça o cálcio, ela muda de forma e dá um puxão na troponina T, que por sua vez puxa a tropomiosina para fora do caminho. Os pontos de encaixe da actina ficam expostos e a miosina gruda. E bum, o músculo contrai. Então, fazendo um resumo rápido, o cálcio paga a troponina para tirar a tropomiosina da frente, permitindo que a actina e a miosina façam a contração do músculo. Além do uso de energia para a realização da contração muscular, também são necessárias pequenas quantidades de ATP, justamente para o bombeamento de íons de cálcio do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático quando cessa a contração. E também o bombeamento de íons de sódio e potássio através da membrana da fibra muscular para manter o ambiente iônico apropriado para a propagação do potencial de ação das fibras musculares. As fibras musculares esqueléticas são inervadas por grandes fibras nervosas mielinizadas que se originam nos grandes neurônios motores nos cornos anteriores da medula espinal. Cada terminação nervosa faz uma junção chamada junção neuromuscular com a fibra muscular próxima à sua porção média. A minha intenção aqui é falar sobre excitação e contração, mas a gente precisa lembrar o processo de secreção da acetilcolina para isso. Primeiro, o potencial de ação despolariza o terminal. Segundo, os canais de cálcio ao lado das barras densas se abrem. O que são as barras densas? Vão ser estruturas proteicas lineares localizadas na face interna da membrana pré-sináptica. Ela serve como um ponto de ancoragem ou trilho de organização, vamos dizer assim. Os canais de cálcio, eles ficam localizados exatamente ao lado dessas barras densas. Isso garante que, assim que o cálcio entra,
ela esteja no local exato onde as vesículas estão esperando. 3. Os íons de cálcio entram e sintetizam para as vesículas. 4. As vesículas de acetilcolina fundem-se à membrana e libera o neurotransmissor. E 5. A acetilcolina atravessa a fenda e liga-se aos receptores no músculo. Veja, o conteúdo ele vai ficar um pouquinho mais massivo daqui pra frente. Então, vamos dar uma segurada, vamos beber uma água, respirar, voltar, ler, reler. Vamos junto que a gente consegue. Vamos entender os efeitos da acetilcolina na membrana pós-sináptica da fibra muscular para abrir os canais iônicos. Cada receptor dependente de acetilcolina é um canal proteico complexo composto de 5 subunidades proteicas, 2 proteínas alfa e uma de cada uma das proteínas beta, delta e gama. A passagem de grande número de cargas positivas de sódio gera uma alteração potencial local no lado interno da fibra muscular, chamada de potencial da placa motora. Destruição da acetilcolina liberada pela acetilcolinesterase. A acetilcolina, uma vez liberada no espaço sináptico, continua a ativar os receptores de acetilcolina enquanto esta persistir nesse espaço. Entretanto, ela é removida rapidamente por 2 modos. A maior parte da acetilcolina é destruída pela enzima acetilcolinesterase presente no tecido conjuntivo que preenche essa fenda sináptica, mas uma pequena quantidade de acetilcolina se difunde para fora do espaço sináptico e assim deixa de estar disponível para agir sobre a membrana da fibra muscular. Vamos dar ênfase na biologia molecular de formação e liberação da acetilcolina. Pequenas vesículas são formadas no corpo celular do neurônio motor da medula espinal. A acetilcolina é sintetizada no citosol do terminal da fibra nervosa e é imediatamente transportada através das membranas das vesículas para o seu interior, onde é armazenada em alta concentração. 10.000 moléculas de acetilcolina em cada vesícula, mais ou menos. Quando o potencial de ação chega no terminal nervoso, ele abre muitos canais de cálcio dependentes de voltagem na membrana do terminal nervoso, levando a exocitose da acetilcolina para o espaço sináptico, 125 vesículas a cada potencial de ação. Depois de milissegundos, a acetilcolina é clivada pela acetilcolinesterase em íon acetato e em colina, e a colina é reabsorvida ativamente pelo terminal neural e usada para formar novas acetilcolina. Em alguns segundos após o potencial de ação ter terminado, pequenas invaginações aparecem na membrana do terminal nervoso, causadas pelas proteínas contráteis nas terminações nervosas, especialmente a proteína clatrina. Essa proteína está associada à membrana nas áreas de difusão das vesículas originais. Em alguns segundos, as proteínas se contraem e formam as invaginações que se separam para o lado interior da membrana e se formam, então, em novas vesículas. Agora que entendemos o processo, vamos falar de fato do potencial de ação muscular. Algumas diferenças quantitativas entre a condução do potencial de ação das fibras nervosas e musculares esqueléticas. Por exemplo, o potencial de repouso da membrana é cerca de menos 80 a menos 90 mV nas fibras musculares esqueléticas, o mesmo que as grandes fibras nervosas mielinizadas. Mas a duração do potencial de ação é de 1 a 5 milissegundos no esquelético, cerca de 5 vezes mais prolongado do que os grandes nervos mielinizados. Grande maioria dessas pequenas informações são importantes para nos dar base e noção para entendermos outros processos e estruturas. A propagação do potencial de ação para o interior da fibra muscular acontece por meio dos túbulos transversos, os túbulos T, que é uma invaginação do sarcolema. O sódio, ele entra na célula para gerar a corrente elétrica, o potencial de ação. O túbulo T é o túnel que leva a corrente elétrica da superfície para o interior do músculo. As cisternas terminais que podemos ver na imagem são as extremidades do retículo sarcoplasmático que encostam no túbulo T. Elas sentem a eletricidade e abrem suas comportas. O cálcio ele sai da cisterna para o sarcoplasma, permitindo que as fibras musculares deslizem e assim que ocorra a contração muscular. Bom, rapaziada, essa foi a minha segunda aula de fisiologia. Eu espero que vocês tenham gostado, tenho me esforçado bastante para conseguir manter a frequência junto com as aulas dos professores, e eu entendo que a matéria, quanto mais passa, parece que ela vai ficando mais complicada e com mais nomenclatura, mas é assim mesmo. Se fosse fácil, todo mundo seria médico. Se você está se sentindo sobrecarregado, se você está se sentindo muito exausto com a quantidade de matérias, lembre-se que Deus é o seu maior aliado nesse momento, como em Filipenses 4:13 diz:
tudo posso naquele que me fortalece. Se mantenham junto com Deus que vocês vão sempre ser vitoriosos. Bom, rapaziada, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Sempre deixa um likezinho ou um comentário, seja uma dúvida ou um elogio, que me motiva a fazer mais, valeu? Tranquilidade, até a próxima.